Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos das Escrituras na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes, dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestres. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, tanto a primeira leitura de hoje, tirada do profeta Isaías, como o Evangelho que nós ouvimos de Mateus, eles se complementam e nos lembram até um pouco da liturgia da quarta-feira de cinzas. Na primeira leitura, a palavra é dirigida também para autoridades, aqui chamado de magistrados, tanto de Sodoma como de Gomorra. E o Senhor Deus fala para os magistrados para que se lavem, se purifiquem, que tirem a maldade do coração e aprendam a fazer o bem. Ou seja, um convite para eles: deixem de lado as práticas do mal. Se Deus está falando isso, é porque esses magistrados praticam o mal, levam o mal para o seu povo. E aqui dá para entender que o bem também se aprende a ser bom, se aprende a fazer o bem, mas deve também se ensinar. Nós somos ensinadores do bem ou do mal? Essa é a chamada de atenção aqui na primeira leitura aos magistrados. No Evangelho, Jesus vai falar às multidões e aos discípulos, e depois ele explica para eles que também dois grupos de autoridades, que é os mestres da lei e os fariseus. Jesus diz que eles têm autoridade para interpretar a lei. Portanto, se eles têm autoridade, o que eles dizem devem ser observados, o que eles dizem devem ser vividos. Porém, Jesus chama a atenção: vivam o que eles falam, porque é da lei, mas não agem, não fazem o que eles fazem. Jesus está dizendo que a vida deles, dos fariseus, dos mestres da lei, as suas ações
não condiz com a pregação deles. Uma coisa é viver porque o que eles estão falando vem da lei, mas não devem imitá-los porque eles não praticam, e às vezes até dão um péssimo testemunho. Jesus diz ainda assim: olha, eles dão pesados fardos para as pessoas viverem, mas eles mesmos não carregam esses fardos, nem o menor fardo eles carregam, mas quer colocar isso para o outro, para o irmão carregar. E agora Jesus vai dizer de algumas coisas externas, que eles, além de não viver o que falam, eles vivem de aparência. É um pouquinho o que diz para nós a quarta-feira de cinza em relação à oração. Lá falava de pessoas que quando rezavam, gostavam de chamar a atenção, de rezar alto, e aqui está dizendo que eles fazem tudo isso para serem vistos. Eles gostam de serem vistos, por isso, para serem vistos, usam roupas que chamam a atenção, colocam faixas de passagem da Escritura na testa, aqui nos braços, gostam de ser cumprimentados em praça pública, gostam de ocupar os primeiros lugares e assim por diante. São práticas também externas. E ele diz que eles gostam de ser chamados de mestre. E Jesus diz: mestre, guia, é som. O nosso mestre é Jesus Cristo, é Ele que deve nos guiar. E termina dizendo: quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. Aquele que serve no reino de Deus, aquele que se humilha, será exaltado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.